a pergunta assim, como ele começa também com o Chico. Ele teria, eu vou falar teria entrevistado o Chico depois de desencarnado. Na apresentação da obra já há uma defesa prévia consubstanciada nos ataques aos que analisam e aos que leem. Ele me escreveu uma mensagem e dizendo que eu estava tomando ares de inquisidor, que eu estava querendo reeditar o Index Librorum Prohibitorum, etc. Escreveu. Eu também respondi para ele. É óbvio que, no mínimo, ouçamos com todo o respeito que nos deve merecer todo ceareiro bem intencionado, olha aí, sem pretexto de discordância e interpretação pessoal dos temas abordados. Caçar-lhe o direito de falar, estendendo ao além-túmulo as sombras dos tempos medievais, que infelizmente ainda pairam na Terra, né? Isso é um recadinho particular para mim, né? Fala, doutor Inácio, é esse aí que nós vamos ver agora. Toda pessoa é mesmo potencialmente médium? Nós aprendemos no livro dos médiuns. Todos nós somos médiuns em determinado grau, né? Como todos nós somos médicos também em determinado grau. Você pode receitar, toma um chazinho de não sei o que isso é bom, né? Todo mundo é músico em determinado mar, sabe lá, né? Agora, os especialistas, então o médium, o Chico Xavier, tem esse dom na mais alta, né? Mas todos nós potencialmente somos médios. Então ele diz, toda pessoa é mesmo potencialmente médio, né? Quanto mais perturbada, mais médio. Então o Chico era perturbadíssimo. Quando se trata de estupro, creio que se deva dar à mulher o direito de decidir e respeitá-la, seja qual for. A doutrina espírita nos diz que o aborto só é permitido ou legítimo quando houver perigo da vida da mãe, porque deve preservar a vida daquela que já consolidou a encarnação, daquele que ainda poderá sobreviver ou não, né? Mas só nesse caso. Mesmo que ela decida pelo aborto, a sociedade não pode obrigá-la a arcar com as consequências de tal violência. A pretexto de ética religiosa ou que valha, não podemos traçar regras de comportamento para os outros. Quer dizer, então não precisa existir lei no mundo, né? Porque se a sociedade manda prender uma criatura, ela deve dar o direito à criatura de decidir se ela deve ser presa ou não. Então você veja que não pode deixar ao arbítrio da criatura. Então a gravidez do anencéfalo deve ser interrompida? Se os pais, principalmente a mãe, tomarem tal decisão após a confirmação do diagnóstico, cabe-nos, repito, acatá-la sem recriminações. A ciência logo depois provou que havia muitos pseudoanencéfalos aí que sobreviveram e tal, né? E nós espíritas sabemos que o espírito que reencarna nessas circunstâncias, ele precisa levar a termo a reencarnação, porque a reencarnação em muitos casos age como papel, um mata-borrão. Ela puxa a carga mais pesada, há aquele aborto natural, depois o espírito já vem mais aliviado, etc. Então porque sabe que o espírito tem qualquer deficiência, vai fazer aborto? Generalizar essa ideia aí, qualquer outro defeito que tivesse a criança ia generalizar, né? E hoje provou-se aí que muitos espíritos que foram diagnosticados como anencéfalos sobreviveram há algum tempo, né? E outros houve diagnóstico errado. Aí uma hora lá, ele fala, o senhor está fazendo graça, não é? Estou provocando. Provocando a quem? Os espíritas ortodoxos. Adoro fazer isso. Você vê se isso aí é conversa para um livro espírita, que você compra numa livraria com o nome de livro espírita, querendo buscar melhoria da sua vida, instruções, progredir, etc. Para quê? Para que eles saibam que não podem me calar, pois não são os donos do movimento, nem tampouco os espíritos missionários que se supõem. São, na verdade, um bando de ingênuos. Tenho dito, me segurando para não dizer mais. Só aquele espírito fanfarrão que fala coisa, comigo ninguém pode, eu sou isso, aquilo.
E só para determinado jornal eu respondi a 3 entrevistas que não foram publicadas. Eu sei. Também quem manda você não contemporizar? Faça política. É o que esse pessoal quer, ser bajulado. Diga que eles foram personalidades ilustres em vidas anteriores, ligadas a Kardec, etc. Ele está ensinando a mentir, a ser falso, essa coisa toda. E isso é tema para ser trazido por um espírito através de um médium, né, com a capacidade de divulgação que ele tem. Voz das trevas, legítima. Você não mente, como é que quer fazer parte da panela? Se não entra nela, corrompa-se e você terá espaço. Você é contra ou a favor do abortamento em caso de que o feto se desenvolvimento sem cérebro? Aí perguntando para o Chico. Creio que o assunto seja pertinente ao livre-arbítrio dos genitores, especialmente ao da mãe. Mas qual o significado de se levar a termo uma gestação que, com os modernos recursos da medicina, já se sabe de antemão comprometida do ponto de vista genético? Não seria penalizar desnecessariamente os familiares? Ora, quer dizer, se eu não tenho mais filhos agora, mas tenho neto, tiver um neto meu com deficiência física, etc., é para vou me penalizar? Deus está me penalizando? Não, nós estamos dando oportunidade a um espírito de voltar à Terra a fim de deixar na matéria aqueles problemas que ele acumulou no seu corpo espiritual, né? Mas está aí. O livro ele entrevista também o Chico Xavier, né? É outro livro. Chico Xavier responde e fala Dr. Inácio. São 2 livros em que os 2 desencarnados ele entrevista. Do mesmo jeito, ele não fala como é que entrevistou, não. Em caso de estupro, ele faz a mesma pergunta ao Chico. Em caso de estupro, é lícito o abortamento? Em caso de estupro, a única vontade que deve ser respeitada é a mulher que foi vítima de semelhante agressão. Chico Xavier responde, questão 140. Bota isso na boca do Chico. Resposta idêntica àquela dada à obra Fala Dr. Inácio. O obsessor é o mesmo, né? Fala a mesma coisa. Mas você não era Allan Kardec reencarnado? Uma das barbaridades últimas que surgiu no meio espírita é essa tese nefasta de que Chico foi Kardec. Absurdo uma coisa dessa, falar uma coisa dessa. E quem vocês pensam que era Allan Kardec? O que teria a dizer aos que afirmam que André Luiz fez literatura de ficção? Olha onde vai. Que a ficção sempre se antecipa à realidade. Quer dizer, a realidade então é a obra dele. Porque veio a obra do Chico como ficção para antecipar-se à realidade, né? Preparando os caminhos para ele. E quem foi Hippolyte Léon Denis Rivai? Eu perguntei a um professor de francês na França, esteve aqui no Brasil em 81, num Congresso Mundial de Esperanto em Brasília, era esperantista. Eu perguntei a ele não era espírita, era esperantista só. Então eu queria saber, pela visão de alguém não espírita na França, o que é que pensava do professor Hippolyte Léon Denis Rivai. Eu falei, você, como professor de francês, porque Kardec fez uma revisão na gramática francesa também, né? Kardec só não deixou essa receita de fazer bolo lá na França, porque ele fez de tudo, né? Eu perguntei, ele disse assim, sim, conheci um gramático do século passado, falou muito bem de Kardec. Kardec era conhecido na França. Quem conhece muito Kardec é Dora Encontre. Tem obra, ela conhece muito Kardec, a vida de Kardec, traduziu obras de Kardec antes de publicar o Espiritismo, enquanto ele era ainda professor Hippolyte Léon Denis Rivai, obras de educação, etc. Muitas obras, né? Ele era já uma personalidade, não precisava ser Kardec, tanto assim que ele botou Kardec, porque se ele pusesse o Livro dos Espíritos do professor Hippolyte, venderia logo tudo, assim, porque ele era conhecido na França. Mas olha o que fala o obsessor do Rivai. Alguém que não fosse os espíritos teria vivido no mais completo anonimato. Um homem comum, quanto tantos outros que vivem esquecidos dos homens. Aí, o tempo dele como diretor do hospital.
Ele era diretor do hospital, acordou mal-humorado e não respondeu nem o cumprimento do outro espírito que estava lá. Falou, resmungou lá um bom dia, né, e saiu de lado. Você vê se é possível você acreditar que o diretor do hospital psiquiátrico no mundo espiritual acorda de mau humor. Bom, aí é o outro livro que ele fala. Conversando com outro espírito. Olha, eu não posso falar isso aí numa reunião pública aí para o público em geral. A situação às vezes é vexaminosa. A gente se descompõe, não é? Ele conversando com o outro, vindo da Terra. Né? E tem de rezar muito longino, para não fazer besteira. Eu sei dizer palavrão, tirar a roupa. Para mostrar o quê? Se bem que agora, com o Viagra, a gente reage. Gente, isso está sendo vendido no meio espírita. Para pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. O guia espiritual da criatura sua sangue para levar o seu protegido lá para o centro, para ele ouvir alguma coisa, passa na livraria, compra um livro desse. E os presidentes de centro, diretores de livraria, clubes do livro, são responsáveis por isso. Vão responder duramente no mundo espiritual pela sua omissão. Então, se você não tem capacidade ou não tem condições de disposição, de vontade, de prestar o seu serviço com dignidade, com seriedade, desapareça, suma, porque você pelo menos não se compromete, não assume uma responsabilidade, né? O meu interlocutor gargalhou. Impagável, doutor. E o doutor Inácio só é chamado de doutor, né? Todo mundo o chama de doutor. Até o doutor Odilon, que lá ele chama de Odilon, mas ele... Impagável, doutor. Veja se essa é conversa de dois espíritas no além. De dois espíritas normais é. Quer dizer, então normalmente nós devemos baixar o nosso linguajar para esse nível, né? E tem um livro dele que eu não posso colocar tudo aí. Ele põe lá num diálogo, Hernani Guimarães Andrade, um outro espírito, 3 ou 4 espíritas conhecidos conversando com ele lá. Então conta umas anedotas lá, inclusive anedota de português e umas outras anedotas, algumas até meio picantes, etc. Né? Lá no mundo espiritual. Se não se cuidarem, ele está falando dos espíritas, ele ataca muitos espíritos, não chegarão à minha marca com os cigarros que fumei a vida inteira. Ele está fazendo uma apologia ao fumo, né? Todo mundo sabe que ele desencarnou com 84 anos, apesar de fumante. A gente não sabe o trabalho que ele deu para os espíritos para mantê-lo encarnado, porque ele era muito útil, né? Cigarros que fumei a vida inteira. Alguns estão irreconhecíveis, com as rugas que tem no rosto, contando das lutas que enfrentaram na vida. Coitados. E eu, nesse outro lado, remoçado e forte, simpático como sempre fui, tendo de me esconder do assédio da mulherada. Veja se isso é a expressão de um espírito equilibrado, né? O assédio e chamar a mulher de mulherada, né? Médium, André Luiz Ruiz. Esse médium é um jovem lá do estado de São Paulo, boa aparência, pinta de galã de novela, uma voz muito bem timbrada, não é como a minha, né? Uma voz muito bem timbrada, enfim, um locutor perfeito, um expositor perfeito. Há alguns blogs dele aí na internet, coisa e tal, mas ele escreveu 3 livros, 3 romances. Os romances, minha esposa leu, gostou dos romances, né? Depois apareceu um 4º livro. A irmã dela, minha cunhada, me deu de presente dia do meu aniversário. Herdeiros do Novo Mundo. Eu li, ela me perguntou, você gostou? Eu falei, não. Tem que ser desagradável, o que eu vou fazer, né? Não. Por quê? Porque o livro escreve. Porque o que ele escreveu nos romances eu não vou discutir, que eu não sou historiador, não tenho a capacidade de pesquisa do passado. Olha lá.
Agora aqui ele entrou em pontos doutrinários, aí pisou no meu pé, né? Herdeiros do novo mundo. Ele começa fazendo uma apologia à Arca de Noé, como se a Arca de Noé tivesse sido uma realidade. Quando Noé aceitou construir a arca para salvar do afogamento os que nela quisessem entrar, isso aí não é de acordo com o texto da Bíblia, né? Foi um grupinho lá. Ele não abriu, gente, vou abrir a arca aqui, vai ter um dilúvio, quem quiser se salvar vem aqui. Não teve isso não, mas ele dá essa ideia aí. Assumiu para si próprio um imenso e extenuante trabalho. No entanto, graças ao devotado ancião, conseguiu ele próprio e sua família encontrarem a proteção segura que os demais não quiseram quando chegou o momento áspero da tormenta fatal. A Arca de Noé é um mito que está na Bíblia, porque se você pegar, se é que choveu 40 dias, dia e noite, encheu a terra de água, cobriu tudo, morreu tudo. Aí eu pergunto, pernilongo também? Né? Mosquito, pulga, carrapato, né? Tudo, morreram todos. Bom, aí eu falo assim, bom, o Everest tem 8.317 metros de altitude. Para encobrir o Everest teve de ter uma camada de água de 8 quilômetros. Onde é que está essa água hoje? Na terra toda. Então você vê que é uma coisa. Botar logo no começo de um livro espírita uma coisa dessa, e aí ele fala como se fosse realidade mesmo, que o patriarca fez isso, fez aquilo, Aí ele estava conversando com Bezerra. Ele fala, herdeiros do novo mundo são os espíritos que permanecerão aqui. Que permaneceremos, né? Peraí, também não estou incluindo os que vão embora, não. Que permanecerão na Terra, né, após a chegada do planeta. E quem está encarregado de fazer esse expurgo é ninguém menos que Bezerra de Menezes. Eu tenho lido tanta barbaridade, coitado do Bezerra, não tem tempo nem de piscar, né? Quanto mais de dormir, porque tudo é Bezerra de Menezes que faz. E o Bezerra de Menezes, isso seria, se ele falasse que é um general desencarnado, um engenheiro, etc. Mas Bezerra de Menezes é aquele paizão juntando obsessor para levar para a Lua, porque ele falou que vão ficar todos na Lua, acantonados na Lua, e esperando o dia que o planeta passar por aqui. E são levados em naves que cabe 1 milhão de espíritos cada vez. E a nave tem pelo menos 27 pisos, porque ele disse que ele estava no 27º piso conversando com Bezerra, né? Então tem 27. E diz que os primeiros pisos são habitados por espíritos primitivos. Aí eu pergunto, mas espírito primitivo que ainda existir na Terra vai ser mandado embora? Não. Vão ser mandadas embora inteligências voltadas ao mal. Espíritos que são esclarecidos intelectualmente, mas o Evangelho não penetrou no coração deles, como aconteceu com os exilados de Capela. Espíritos altamente inteligentes que vieram para cá. Agora aqui sim eles encarnaram em corpos primitivos, atrasados, aqueles brucutuzão pesados, etc., né, para aprender e deixar a marca da genialidade deles aí nas civilizações egípcia, chinesa, Inca, Azteca e etc., né, deixar a marca dele. Até hoje ninguém sabe como é que construiu pirâmide. Tem uma porção de teorias aí, mas ninguém sabe como é que movimentaram um bloco de pedra pesando 200 toneladas para fazer a pirâmide, né? São espíritos inteligentíssimos. Então quem vai ser expurgado da Terra é gente muito inteligente. Ele diz lá que aqueles espíritos tão atrasados, estavam lá nos porões da nave, tinham de ser alimentados com despojos sangrentos. Né? Sangrentos. Hein? Sanguinorantes? Ignorantes? Fala alto como eu. Ah, sanguinolentos, está bem, sanguinolentos, né? Obrigado. Eu trago minha mulher porque ela me ajuda, né? Então ele fala que esse planeta, aí ele adere à tese de Ramatiz, que Ramatiz fala peremptoriamente que um planeta 3.200 vezes maior do que a Terra iria se aproximar da Terra para pegar esses espíritos desequilibrados daqui, igualzinho que houve em Capela.
Só que Emmanuel não fala que a Terra saiu daqui para ir buscar, como um ônibus, buscar os passageiros lá, não. Eles foram trazidos para cá e recebidos amorosamente por Jesus. É muito bonita essa passagem dos exilados no livro A Caminho da Luz, quando ele fala dos exilados de Capela, né? Bem, ele aí fala que adere à tese de Ramatiz que o planeta vem de lá, vai passar aqui. Até o Chico chamou de planeta chupão. Diz que vai passar aqui sugar. O sugador, chupão, higienizador, tem uma porção de nome esse planeta. Quem pensa um pouquinho em termos de astronomia vai ver que é uma barbaridade. Como é que um planeta 3.200 vezes maior do que a Terra vai passar por aqui? O estrago que ele iria fazer no sistema solar. A Lua, que é 49 vezes menor do que a Terra, quando ela se aproxima um pouquinho da Terra, as marés aí, o pessoal do Rio de Janeiro, vocês aqui também devem saber das marés, né? Lá em Juiz de Fora não chega a maré, não. Embora o pessoal lá que ataque Juiz de Fora nos chama de carioca do brejo, né? Ele pergunta de vez em quando: a maré jogou alguma sardinha lá no seu quintal? Mas a verdade é essa, né? A Lua se aproxima um pouco, já mexe com os mares aqui, calcula um planeta 3.200 vezes. Ia causar uma revolução tão grande no sistema aí que ia misturar Marte com Lua, com Terra, com Júpiter, etc. e tal. Isso aí é uma coisa... Qualquer aluno de ginásio aí contesta isso. Está lá no livro. E aí ele adota a mesma tese do Ramatiz e ainda diz que o planeta já foi denominado chupão, higienizador, sugador, etc, etc, etc. E ele conversando com Bezerra, né, que Bezerra então seria o chefe do Êxodo, né, olha o que Bezerra teria falado para ele. Não é prudente que nos acerquemos muito mais, porquanto já daqui de onde estamos recebendo o impacto desagradável de suas emanações primitivas, carregadas de magnetismo inferior. Gente, é a mesma coisa eu falar, escuta, vamos sair daqui um pouquinho, para esse lado aqui, porque o magnetismo da Lua aqui está atuando muito em mim. Não é luz, não, é magnetismo. Quer dizer, o planeta está a milhares e milhares, está viajando a milhões de quilômetros por hora, já há mais de 50 anos para chegar aqui. Eles avistam o planeta lá e falam, vamos nos afastar um pouquinho aqui, porque a influência negativa desse planeta. Quer dizer, é uma falta de proporção de coisa, não sei o quê. Valendo-se disso, as mesmas... Agora ele parte para um outro campo, para atacar a mediunidade também. É um plano organizado no mundo espiritual inferior para atacar o espiritismo, mediunidade, dirigentes espíritas, etc. e tal. Ele diz assim, que o centro tinha 2 médiuns, né, e tal, que eram bons médiuns, tal, nos dias que eles iam ao centro. Fora disso, eles frequentavam a zona do Meretrício. E lá, eles arranjavam companhias espirituais, né, que acompanhavam-nos até os seus lares. E num deles, esses amigos espirituais que ele arranjou nesses encontros, passou a atuar na esposa do médium, incitando-a a prevaricar. Quem leu Missionários da Luz vai ver lá. Daí a necessidade que nós temos de ler André Luiz, não, de estudar a obra de André Luiz também, que não veio à toa à Terra. Lá você lê que um rapaz com a mãe e uma irmã foram a uma reunião, lá, enquanto eles estavam dentro do centro, eles estavam livres das influências e tal. Ao sair, a mãe reclama que começaram as ideias negativas porque ela não cuidou da mente, ela começou a lembrar daquelas coisas e dar cordas ao pensamento. Os espíritos que tinham sido afastados se aproximaram. O rapaz que também frequentava lá a zona do Meretrício, como está escrito lá, naquele tempo que existia a zona, hoje se generalizou a zona por aí tudo, né? Mas o rapaz disse, quando eu estou dentro do centro eu não sinto influências e tal, essas ideias, mas eu saio, começo. É claro, ele saía do centro, começava a lembrar das aventuras dele,
e dava corda, porque se ele pensasse, eu lembrei, deixa para lá, que Jesus me abençoe, fazer aquela força de repelir a ideia, ele se repeliria, mas não, a ideia para ele era gostosa, ele aceitava então. E os dois espíritos acompanhando. Aí o André Luiz começou a ficar preocupado. Como é que a esposa dele, que é uma mulher digna, está em casa? Esses espíritos vão entrar lá e vão privar da intimidade dele com a esposa. O André Luiz começou a ficar preocupado. E o instrutor Alexandre deixou, né? Depois ele explicou. A dignidade da esposa garante a inviolabilidade do tálamo conjugal. E quem leu a Reencarnação de Segismundo vê o respeito que os espíritos têm pela intimidade da pessoa que se respeita. Porque se a pessoa não se respeita, é igual a uma jovem. Quando eu falei influência dos espíritos do mundo corporal, eu falei, nós estamos sempre, como disse Paulo, cercados por nuvens de testemunhas. Nós raramente estamos sós. E convivemos com uma humanidade desencarnada, espíritos bons e espíritos menos bons, sofrendo a influência deles de acordo com a nossa sintonia. Aí uma moça falou assim, quer dizer que na hora que eu vou tomar banho tem espírito que vai me espiar? Falei, depende de você. Ah, eu não quero. Eu falei, você não é só falar na boca, não precisa ver o que você sente. Se você é daquela turma que o bonito não se esconde, está querendo tentar os outros aí, com seus dotes físicos, você vai encontrar a plateia assim. E a gente aprende então que a nossa intimidade, ou a intimidade de um casal, né, não precisa ser casado na igreja, ter papel de casamento. Um casal que se respeite, né, a intimidade deles é sagrada. A própria vibração deles cria barreiras para esses espíritos. Aí então o instrutor Alexandre deixou o André Luiz ficar calminho, né? Mas aí, diz que ia lá para tentar fustigar o desejo de aventurar-se. Então a pessoa lê isso aí e diz assim, mas peraí, né? Como é que faz? Quer dizer que então tem um espírito que está aí atormentando a minha mulher, tentando, né? Preciso botar barreira, aí vai plantar na porta da casa, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, arruda, não sei o que, né? Eu falo, em vez de você ser jardineiro, você vai buscar no Evangelho, né? Mereça ser feliz. Vanderlei Soares de Oliveira. Essas obras do Vanderlei são as mais difíceis de se criticar. Porque ele é psicólogo e os espíritos que trabalham por ele, ou que trabalham, posso falar trabalho? Que atuam, né? Que trabalho é uma coisa nobre. Que atuam através deles são espíritos inteligentes. Então eles dão aquelas entradas assim sutis que você não percebe. Conheço, não sei se aqui em Florianópolis tem grupos de estudos espíritas, Hermance de Faux. Hermance de Faux foi uma das médiuns que trabalhou com Kardec, mas assim muito ligeiramente. E esse espírito pegou e diz que é Hermance de Faux. Então dá uma de psicólogo lá e etc. Uma vez foi a São Paulo, lá em Mogi das Cruzes, me convidaram para fazer uma análise, mas me deram só 1 hora para falar, né? Fazer uma análise para um grupo que estava estudando, foi muito pouco, Hermance de Faux. É difícil. Mas olha, esta obra, como muitas outras que estão surgindo diariamente por via mediúnica, contém ensinamentos edificantes, citações de Jesus, de Kardec, de conhecidos benfeitores espirituais. Entretanto, de permeio, traz mensagens desalentadoras, num ataque generalizado contra os espíritas sob a capa de alertamento. Vocês vão ver aí algumas coisas que eu selecionei. Então, ela vem... Porque a técnica dessa... Se você pegar umas obras do Carlos Bacelli, você lê de ponta a ponta, você não encontra nada para criticar. Não essas do Dr. Inácio. A do Dr. Inácio é isso aí mesmo. Mas tem lá do irmão José, de não sei quem. Por quê? São espíritos que conhecem o Evangelho, que sabem, etc. e tal, e citam coisas boas. Você pega certas páginas desse livro aí, você pode publicar em qualquer revista espírita, desde que você não dê a origem. Porque você dá a origem, você está legitimando o nome do médium.
Aí alguma coisa fala, não, mas esse livro do Bacelli nós estamos vendendo aqui porque não tem nada. Mas não venda com ele porque você está legitimando o nome do médium. Amanhã a pessoa, pelo nome do médium, vai comprar um livro desse, vai entrar na esteira da mentira, né? Atentando-se para os temas abordados e o estilo dos escritores, facilmente pode-se concluir que se trata de um plano para desacreditar o espiritismo, desanimar trabalhadores, desvalorizando-lhes o trabalho no bem. Parece que é uma mesma equipe, porque ele faz referência também ao Dr. Inácio, a pseudo médium Maria Modesto Cravo, entendeu? E Vanderlei Soares Cardoso e também o Robson Pinheiro. Às vezes sutilmente, às vezes diretamente, procuram desmerecer até o próprio estudo da doutrina. Tem que olhar isso com um olho de muito cuidado. Assim o aprendiz começa a sua faina espiritual, doando-se nas atividades de amor ao próximo e na afanosa busca de conhecimento. É o espírita novato, né, que entra no centro, ele começa a procurar se espiritualizar, etc e tal, né? Tá tudo bem, até aí. Mas o tempo passa e a melhora é evidente. O indivíduo entra no centro, no meio espírita, toma conhecimento da doutrina, a necessidade de autoaprimorar-se, de trabalhar no bem, vigiar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, enfim, a reforma íntima, né? Todos nós sabemos. Contudo, o próprio trabalhador observa em determinado momento que se encontra diante de si mesmo com o grave compromisso de transformação e crescimento, tendo uma longa jornada a encetar. Isso não é verdade? É verdade. A hora que você abre os olhos dentro da doutrina e vê que você já fez a opção de bobagem, você tem um caminho longo para você se reformar, para você dominar seus pensamentos, suas tendências e tal, e tal, e tal. Você vê um longo caminho, né, de aperfeiçoamento. Nesse ínterim, experimenta a sensação de que o progresso efetivado não é compensador. E passa a debater-se com a questão da felicidade, do equilíbrio e da superação de velhos vícios. Vê como é que sutilmente ele entra para levar a criatura ao desânimo. Puxa vida, eu estou lutando aqui no centro, mas não consegui me libertar disso, não consegui me libertar daquilo. Será que vale a pena esse esforço que eu estou fazendo de vir ajudar no centro, de estudar? Ah, sei lá, não consigo. Isso aí é a mensagem sutil para desanimar a criatura. Os excessos desse tema são reais. A intransigência, a normatização tem serviço para assustar e atemorizar muitos corações. Então você entra num trabalho espírita, vou trabalhar nessa casa. Tem o dirigente do trabalho que exige isso, exige aquilo, exige aquilo, exige aquilo, né? A pessoa começa então essas mensagens levar a criatura a começar a se insurgir contra aquilo. Esse esforço não está valendo a pena. O chefe aí é muito amolante, muito tal e tal. Olha, frases impiedosas e humilhantes têm sido estatuídas a pretexto de esculpir um modelo de conduta ou padrão para a vida espírita, calcadas em velhos chavões religiosistas no estilo de espírita faz isso, espírita faz aquilo, subtraindo a possibilidade da conscientização, do amadurecimento, da interiorização dos conteúdos pelas vias sagradas do coração. Eu digo nada como tudo em matéria de completamente, né? Porque, veja bem, o centro espírita leva a criatura a questionar-se e a buscar caminhos melhores, né? Agora, o que é que ele diz? Ele está criticando aí o esforço que o espírita faz, etc., os desafios que são levados a ele para evoluir, etc., etc., etc. Então ele diz, né, que são chavões religiosistas que chamam a atenção da criatura, né? Chavões religiosistas,
espírita faz isso, espírita faz aquilo, subtraindo a possibilidade da conscientização do amadurecimento pela interiorização dos conteúdos pelas vias sagradas do coração. Eu não entendi o que ele quer dizer com isso aí. Só entendo que ele quer confundir, né? Aí você vê lá, eles criticam o esforço que o Espiritismo preconiza para a criatura que entra para o Espiritismo, para o espírita. Você deve estar sempre atento para as possibilidades de progredir, etc, etc. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Kardec deixa muito claro, né? Está no Evangelho, muito claro, a luta que você tem contra si mesmo, né? No sentido de domar as suas más paixões. E toda a obra de Emmanuel, e a de André Luiz, que escreveu um livro específico, Conduta Espírita, será que eles são esses impiedosos dirigentes espíritas que querem impor reforma às criaturas, etc, etc? Caberia a Kardec, a Emmanuel, a André Luiz e toda essa legião de espíritos que se tem comunicado através de vários médiuns, sempre concitando a criatura ao esforço de aperfeiçoamento, a título de intransigentes e normatizadores. Eles querem, esses espíritos, a tônica deles é sempre essa, de botar a criatura contra os dirigentes, contra aqueles que têm a responsabilidade de determinado serviço e que cobram daqueles que se propõem a ajudar, né, o cumprimento das obrigações, etc. Então diz que são intransigentes e normatizadores. Atualmente é um grande número de médios psicógrafos e pintores. Aí eu pergunto, onde estão os abnegados médios que antigamente trabalhavam com muito amor na desobsessão, no encaminhamento de espíritos que ficam vagando, até mesmo sem saber que desencarnaram? O exemplo do Chico. O Chico escreveu livros, mas eu assisti a várias reuniões em que o Chico atuava como um médium comum. Ao lado de vários outros médiuns, o Chico estava ali sentadinho, humildemente, como um médium comum. Nas reuniões do grupo Meimei, né? Agora, hoje está se generalizando. Eu não sei se estou falando de corda em casa de enforcado, mas eu não gosto de saber também de nada do lugar onde eu vou falar, porque eu tenho liberdade de falar, né? Há lugares aí que estão dando uma prevalência muito grande a psicografia, a psicopictografia, nome bonito, né? Estão pintando o quadro de todo jeito, e parece que tudo quanto foi pintor aí resolveu se comunicar agora. E muitos produzindo verdadeiros borrões, né? Que eu acho que para a pessoa que não conhece mediunidade, aquele não vai convencer ninguém, que foi Rembrandt, que foi Picasso, que foi não sei quem que pintou aquilo, né? Eu pergunto, para quê? Usa a mediunidade. Ah, mas o meu guia, manda o guia mudar de rumo, né? Fala para ele procurar trabalhar na evangelização da criança, ajudar no outro setor. O Espiritismo não vem enriquecer, já tem pintor demais por aí, já tem escritor demais por aí. Hoje já se instalou o Correio do Além, lá em Uberaba. Há vários centros que tem Correio do Além. E o Bacelli ainda fez uma barbaridade, dizendo o seguinte, que o próprio Chico pedia às pessoas que queriam notícias dos desencarnados, pediam dados do desencarnado para facilitar a sintonia. O Bacelli fala que o Chico fazia isso. Isso é uma ignomínia. Isso é uma mentira. Ele vai responder, ele e o obsessor dele vão responder pesadamente sobre isso. O Chico nunca pediu, eu sou testemunha, desde a primeira vez que eu vi o Chico, pessoa sentar lá, do Rio de Janeiro, sentar lá em Pedro Leopoldo, sentar atrás de mim, estava hospedada no mesmo hotel, depois eu vim saber. E o Chico, no final da reunião, a pessoa estava esperando para pedir notícia do filho, duas senhoras, dos dois filhos desencarnados, juntos, eram amigas, casaram, tiveram filhos, homens, entraram para a aeronáutica, se tornaram cadetes da aeronáutica, desencarnaram juntos no mesmo acidente. E as duas foram para Pedro Leopoldo em 1955, lá. E antes delas pedirem, depois da reunião, ao Chico, a notícia, o Chico, terminada a reunião, o Chico levantou, querida mamãe fulana, era a mãe de um deles que estava sentado, a mulher quase caiu de costas, depois ela contou tudo pra gente.
Isso, eu e minha esposa que está aí, vimos inúmeras vezes no Chico, tanto em Pedro Leopoldo, quanto em Pedro Leopoldo ela não foi, mas em Uberaba, né? Essas coisas. Ele fala que o próprio Chico fazia isso, porque ele faz isso. Ele faz isso. Agora, de vez em quando ele recebe notícia, porque os obsessores também têm acesso a muita coisa lá, muita informação, para legitimar alguma coisa. Mas isso é uma indignidade ele falar isso, que o Chico fazia isso. Mas infelizmente isso lá em Uberaba hoje está mais ou menos comum. E o Bacelli anuncia esse Correio do Além no próprio jornal dele. Então você vê que são espíritos que estão aí na contramão da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, né? E que estão entrando aí nos centros espíritas, nas livrarias espíritas, nos clubes do livro espírita, por falta de responsabilidade de presidentes e de pessoas que tenham responsabilidade nisso. Adentramos o centro espírita. Olha aí, isso aí. Vai descrever o trabalho de uma pessoa lá. Em uma saleta mais resguardada, vimos o irmão Santos, presidente daquela agremiação, em sentida prece a Jesus pelas tarefas da noite. O presidente do centro chegou mais cedo, assentou-se à saleta dele lá, fez uma prece, claro, natural, né? Vou desenvolver uma atividade, sou o presidente, estou pedindo orientação do mundo espiritual e etc. Após isso, expediu normas à pequena equipe de atendentes para os serviços do diálogo fraterno, que logo se iniciaria. Nosso irmão Santos apresentava um halo reluzente que demonstrava paz, que denotava paz e equilíbrio interior. Nós sabemos que não são só os grandes espíritos que têm alguma luminosidade, não. Quando nós oramos com unção, nós temos alguma luminosidadezinha assim. Ele então estava ali com um halo luminoso, que era uma pessoa evangelizada, consciente das obrigações dele, orando com unção a Jesus para ajudá-lo a desenvolver as tarefas pelas quais ele era responsável como presidente. Não é isso? Quadro perfeito, né? Muito bem. Logo após, aí ele foi ouvir uma moça em atendimento fraterno. Ao ouvir o relato de bela jovem desequilibrada, o presidente do centro se encanta com ela e, sentindo forte inclinação para um desvio comportamental, faz o seguinte apelo. Quer dizer, então a pessoa pergunta, mas o que me vale ser um trabalhador, etc., orar, estar aqui consciente da minha responsabilidade do trabalho, se uma jovem chega aí, me conta algumas particularidades, buscando um conselho fraterno, etc., eu me encanto com ela e fico tomado de desejos com essa jovem. Não é para desanimar a pessoa? Aí a pessoa fala, bom, eu não sou presidente de centro, eu não tenho essa capacidade de ficar com um halo luminoso, então eu posso, né, cair na... Né? Aí ele vai reclamar com Jesus. Jesus, por que o Senhor faz isso comigo? Não posso resistir a semelhante tentação? Perdoe-me, mas tenho minhas necessidades, sou confuso e fraco, não consigo resistir. Quer dizer, é uma mensagem para a pessoa deixar para lá. Não, onde está o vigiar e orar para não cair em tentação? Mas isso está sendo vendido em livraria espírita, em centro espírita, em clube do livro espírita. Terminada a tarefa, seguimos o dedicado servidor até a sua residência. Porque aí ele ficou procurando a moça, eu não escrevi tudo aí, e não achou mais a moça, ele ficou desequilibrado mesmo, né? Entrou em casa, esquivou-se dos cumprimentos dos familiares, deixando seus familiares atônitos, e trancou-se no seu escritório particular, recusando conversa e convivência. Quer dizer, a simples presença de uma moça bonita, tentadora, uns casos que ela contou lá com ele, desequilibrou completamente. Então eu, que não sou nem presidente de centro, não sou etc e tal, eu posso dar minhas voltinhas, né? Porque, poxa vida, é uma tentação, né? Esse sutil ufanismo, olha aí, do Vanderlei Soares de Oliveira, que ronda as esferas doutrinárias quando se crê com a melhor das intenções que a revelação espírita é a única estrada de acesso para a libertação do homem junto aos cativeiros das expiações terrenas. O Espiritismo nunca falou que é o único meio de espiritualizar. Tem muita gente que se espiritualiza no meio católico, protestante, budista,
Ou até como ateu, o indivíduo fala, não acredito em Deus, mas ele faz o bem. Ele ama o próximo, ele serve a Deus na pessoa do próximo. Deus não está... Nem Jesus vai virar as costas para ele, né? Porque ele fala que não acredita em Jesus. Não, ele está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Pregam a felicidade e apontam rumos, aliviando o outro com a tese de que em espiritismo não se cobra aí por conta dele. Eu botaria um M, mas como eu copiei, né? Valores financeiros pelos bens espirituais, incentivando a procura e a adesão como se angariasse um fiel para a salvação. Eu não vejo ninguém fazendo proselitismo espírita saindo atrás das pessoas. É até não recomendável você ficar pregando espiritismo para quem não quer, espiritismo para quem quer. Despreocupando-se em confortar as chagas e ser o mensageiro da doutrina em si próprio, para aqueles que sofrem necessita de arrimo. Ele inverte as coisas assim. Esse sutil ufanismo, essa ética de reclusão enseja uma quase alienação dos centros espíritas junto aos problemas sociais, porque destaca-se como vantajoso e correto que a sociedade busque o centro e não o inverso. Ele está pregando aqui para você sair do centro e fazer palestra na praça, igual fazem muitos aí, conclamando, etc. Então aquele exército da salvação que existia antigamente, que tocava até, tinha banda de música e etc. Forma-se assim uma linguagem, um discurso estereotipado com sugestões derivadas dessa atitude ufanista, como a de solicitar ao novo frequentador que deixe sua religião para poder frequentar a casa espírita, ou que ainda que abdique de novenas. Espera aí. Centro espírita bem organizado não fala para ninguém, deixa. Você foi à missa, você não pode frequentar aqui, vai para lá. Não, sou católico sim, mas vim assistir. O centro espírita está aberto a todo mundo, né? Se você está bem na sua religião, fique nela. O centro espírita não faz propaganda, não chama ninguém. Não é tábua de salvação para ninguém, não. É uma escola aberta. E hábitos de adoração, por não condizerem com o estereótipo espírita, ou mesmo com a formulação de teses sobre karmas e mediunidade a desenvolver como se fossem senhas de aceitação e batismo do novo aprendiz nas atividades doutrinárias. Não existe nada disso, gente. O personalismo, marca moral pertinente à maioria esmagadora dos discípulos espíritas, quer dizer, massacrando, sempre levando. É uma lente que procura dilatar os nossos valores e uma nuvem que busca ofuscar nossas imperfeições, tornando-se entrave a opinião sincera em razão de insuflar o melindre e a mágoa. Ainda acerca das opiniões alheias, acostumemo-nos a elas, lembrando que o próprio Jesus não as dispensou quando perguntou em exemplar atitude íntima aos discípulos. Essa passagem aí está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? O que eles estão dizendo que eu sou? Mas ele estava querendo saber, Jesus não precisava perguntar nada, gente. Jesus estava querendo deixar o ensinamento da reencarnação. Aí ele fala, uns dizem que Elias, Jeremias ou algum profeta que voltou. Então está lá, ele quis deixar que ficasse registrado que os judeus sabiam da reencarnação, né? Mas ele disse que nem mesmo Jesus, né, ficou livre de perguntar, o que estão falando de mim, né? A fofoca. Maria Modesto Cravo, essa grande médium que serviu o Dr. Inácio Ferreira durante 50 anos, trabalhou com ele. Aí, gostaria de começar esse assunto dizendo com franqueza, com muita piedade, que os espíritas estão muito orgulhosos da humildade que imaginam possuir. Isso até dá vontade de rir, né? Sim, isso mesmo, vocês são testemunha das lutas e problemas que os nossos irmãos queridos carregam para cá por causa disso. O espírita consciente não vai ter problema nenhum do lado de lá. Sabe que o trabalhador é um espírito em evolução, né, que vai procurar oportunidade de trabalho. Logo após o meu retorno para a vida dos espíritos, fui convocada por Eurípides a coordenar as ações para um novo... Isso aí também eu botei um SIC aí, porque eu não concordo com essa redação. Junto a essa casa de amor destinada a socorrer os líderes religiosos cristãos da humanidade, especialmente os dirigentes espíritas. Vê que é um ataquezinho para
O núcleo espiritista deve sair do seu patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem, independentemente de fazer ou não fazer com que os seus transeuntes, esse transeunte aqui, né, por conta deles aí, se tornem espíritas e assumam a designação religiosa formal. Eu nunca ouvi ao longo da minha vida alguém falar: você está frequentando, você tem que dizer que você é espírita, viu? Não vai dizer que você é evangélico. Bom, evangélico você pode dizer, porque todo espírita é evangélico, né? Eles que falam que são evangélicos. Eu falo, também sou. Porque você não é espírita, por isso mesmo, né? Olha aí. Pomada Esperança. Remédio energético, preparado em reunião de materialização ordenada por Pai João de Angola. Aí é a reunião do Robson Pinheiro, que também é outro psicólogo, umbandista, que quer trazer a Umbanda para dentro do Espiritismo, né? Inventaram essa pomada. Pomada que diz que está patenteada, viu? Patenteada. Eu vi as fotografias da preparação da pomada, é cada tacho dessa altura, assim, redondo, aquele... E eles mexendo com a pá, e diz que tem, sob a tutela do Pai João de Angola, através do médium Vanderlei de Oliveira, foi adicionado um princípio ativo espiritual, cuja fórmula patenteada se encontra sob sigilo e proteção da Sociedade Espírita Hermance de Fogo. Você acha que vai patentear qualquer coisa que tenha sido do alto no Espiritismo? Orientados por Pai João de Angola e Dona Maria Modesto Cravo, coitada da Maria Modesto Cravo, teve o nome dela também jogado, né? Adotamos o nome de Pomada Esperança e fizemos a primeira reunião de ectoplasmia no dia 28 de março de 2009 para que os bons espíritos pudessem colocar a essência curativa de uma flor existente em planos elevados, cujo fim terapêutico é o mesmo do unguento em níveis de corpos energéticos profundos. Aí eu estou deixando para vocês entender o que é corpos energéticos profundos, né? A pomada da esperança contém a essência curativa de uma flor proveniente de esferas elevadas. Sua propriedade principal é a higiene dos corpos sutis, quer dizer, uma pomada para agir no perispírito, provocando o consequente expurgo das colônias de micro-organismos degenerativos da saúde. Maria Modesto Cravo, quem botou o nome da... Tais focos podem causar os mais severos quadros do adoecimento conhecido na Terra como corpo mental inferior até o corpo físico, perturbando a circulação harmônica dos chakras. Chakra não circula, chakra é o local. É a mesma coisa de dizer assim: o meu filho está circulando agora pelo corpo, né? E, portanto, limitando a habilidade de nutrição saudável da vida mental. Efeitos terapêuticos da pomada Esperança. Eu até vou sentar. Aí vocês vão ler os efeitos. Proliferação de larvas. Ela acaba com a proliferação de larvas. Infecção da aura também. Purgação energética contínua. Vocês não me peçam para explicar que eu não sei, né? Acoplamento de elementos vivos de magia, incluindo aparelhos parasitários. Quer dizer, chips que os espíritos teriam implantado na criatura. Mal olhado. Eu conhecia antigamente benzeção, né? Acúmulo de matéria mental mórbida proveniente de sentimentos repetitivos. Acúmulo de matéria mental da angústia em função do estado crônico de insatisfação. Você vê, isso aí é uma negação dos valores do Evangelho. Jesus ensina que você pensar o bem, o Espiritismo ensina pensar o bem, fazer o bem, etc e tal. Não. Aí você, através de uma pomada, você resolve o problema. Em vez de você se educar espiritualmente... Então, questiona que a cura ou a transformação é de dentro para fora. Exatamente. Uma pomada e de fora para dentro. Exatamente. Você sintetizou o negócio, né? E tem mais. Formação de coágulos nos chakras que podem ser comparados ao colesterol LDL ou maligno, né? Acúmulo de matéria fluídica infecciosa decorrente do uso de medicações alopáticas. Os médicos poderiam até processar
esse médium aí, porque, peraí, medicação alopática vai provocar matéria fluídica infecciosa? Formação de ideoplastias autônomas que produzem o campo mento-energético de desvitalização. Como tais ideoplastias consomem a hemoglobina da vida mental que transporta o fluido vital de todos os corpos. Pelo amor de Deus, uma pessoa lê isso aí e fala, esses espíritas são uns nécios, uns imbecis, né? Acreditar numa coisa dessa. Alterações da constituição, da composição da aura, vai mexer com a minha aura. Passa uma pomada, melhora a aura, fica luminosa. Que beleza, né? É o que você falou lá, né? Em função dos predadores naturais presentes nos ambientes cujo campo espiritual é de baixa frequência. Quer dizer, eu vou frequentar um lugar onde o ambiente espiritual é ruim, em vez de eu procurar a prece, o equilíbrio, etc., me lambuzo de pomada que eu estou resolvido. Isso aí é triste, uma coisa dessa, né? Legião é um livro de Robson Pinheiro. Robson Pinheiro também é um outro médium, psicólogo, está misturando atividade espírita com profissão, também é outra coisa que muita gente tem feito aí, né? Estende o campo profissional para o centro e o do centro para o campo profissional. Aí ele fala, né? São os espíritos que se comunicam lá. Não deem atenção a esses seres. São vampiros que buscam vencer a resistência dos guardiões para roubar a energia sobrevivente dos corpos etéricos em dissolução. Nada como tudo em matéria de completamente, né? Na obra de André Luiz e de outros benfeitores que continuaram o trabalho de revelação do mundo espiritual e suas atividades na crosta, não se valem eles de nomes exóticos como estranhos, comuns na Umbanda. Eu respeito a Umbanda muito. A Umbanda tem trabalhadores admiráveis, pessoas de bem, que se dedicam ao bem, etc. Mas Umbanda é Umbanda. Espiritismo é Espiritismo. Eu tenho amigos católicos, amigos do coração. Amigos que são capazes de fazer bens que eu ainda não faço. Respeito muito. Mas eu não vou acender uma vela aqui no centro porque meu amigo é católico e gosta dele. Não, católico é católico, espírita é espírita. Mas está aí, né? E não se vale desses nomes comuns que ele traz lá. Pai João de Aruanda, Exu, Quimbanda, Bombogira, Canguá, Canzuá, Caboclo, Pena Branca, Mandinga, Pombagira, Umbandã, Quingo, isso aí. Esses nomes todos. Ele põe lá no livro que os espíritas repelem esses espíritos, os Exus, etc. e tal. O dirigente despreparado, não conhecendo o simbolismo utilizado no astral, conclui que Exu Caveira é a representação do mal, através de uma indução hipnótica e uma associação infeliz de ideias. Alguns médiuns, a partir de então, deixam a sua parte anímica falar mais alto e relatam coisas inacreditáveis a respeito dos guardiões. Ele diz que os Exus são os guardiões. O espírito que deveria... Agora ele fala que o Exu leva um obsessor lá para a reunião mediúnica espírita. O espírito que deveria ser resgatado é liberado, como se fosse um sofredor, é um obsessor. E o guardião ou Exu é doutrinado, conforme dito o figurino adotado em larga escala nos centros espíritas. Ora, então diz que o Exu traz o espírito, em vez de doutrinar o obsessor, doutrina o Exu. Ora, se esse Exu é doutrinado e é preso lá, é porque não tem força nenhuma. Porque como é que uma corrente mediúnica pode prender um espírito superior? Um trabalhador do bem do mundo espiritual. É só raciocinar. Terminada a reunião, o obsessor foi libertado, como se fosse um espírito necessitado, livre para voltar às suas atividades. E o guardião, que é o parceiro das atividades dos espíritos maus, é confundido com espíritos maus. Assim, se o feiticeiro do astral tiver um poder mental hipnossugestivo mais intenso, ele poderá, inclusive, manipular certos vírus e bactérias cultivados em pântanos e charcos do umbral, que ordinariamente só se encontram em regiões inferiores, com vistas a transferi-los para o corpo físico dos seus alvos, para intimidar as pessoas, para botar medo das pessoas. Usam os cavernícolas, isso aí é outro, como transmissores ou vetores desses micro-organismos etéricos, muitos dos quais completamente desconhecidos do homem.
Em virtude do contato intenso e constante que promove no campo energético do enfeitiçado, dá-se a transferência, o salto para o campo material, sejam vírus, bactérias ou comunidades microbianas próprias do mundo astralino inferior. O fato é que se materializam ante a interferência da baixa feitiçaria, não conheço feitiçaria alta, causando enfermidades variadas e dificilmente diagnosticadas pela medicina terrena. Cuidado que se deve ter na publicação de mensagens espíritas, nós advertimos finalmente aqui. Há necessidade de analisá-las com muita cautela, pois é o nome, a credibilidade, a honorabilidade da doutrina que estão em jogo. E agora eu vou dar. A mensagem a seguir foi recebida numa reunião mediúnica, impressa e distribuída em centros espíritas de Juiz de Fora em 1996. Aí não estava atuando ainda nessa área para gritar bastante, né? Eu já não estou falando dos outros, estou falando de Juiz de Fora mesmo, que é uma cidade espírita, muito espírita. Nós temos 50 centros espíritas registrados na AME atualmente, na Aliança Municipal Espírita. Olha aí, leio isso aí para vocês, não vou ler para vocês não. Dá para vocês ler? Daí dá para ir? Não. Graças a Deus, floresceu nesse encontro as flores do canteiro de nosso Pai. São flores do amor que trazemos para vocês. São as flores do amor divino que nesse momento recebemos e trazemos para vocês. São de várias qualidades, rosas, orquídeas, palmas, violetas, flores que têm cada uma um significado. São dádivas dos céus para nós que durante tantos anos têm se encontrado regularmente para orar e fazer caridade. Essas flores que vos trago são sinceras, nunca vi flor insincera. Trazem o amor divino, o encontro de Maria e a bênção do nosso Pai. Qualquer criança escreveria isso, uma coisa melhor que isso, uma bobagem desse tamanho. Aceitem, irmãos, as rosas do amor, as palmas da fé, as orquídeas da caridade, os amores perfeitos da fé, que possam continuar lutando e orando em benefício de vós e de vossos irmãos encarnados e desencarnados. As flores aí estão, com elas o meu agradecimento e minha compreensão. Aceite o meu abraço sereno e meu abraço amigo. Em troca eu peço a vossa amizade. Eu vos dou a minha sincera amizade. Lutemos juntos, Botou o nome de João de Freitas, que é um benfeitor conhecido lá em Juiz de Fora. Isso foi recebido numa reunião particular, mas foi distribuída em centro espírita. Eu peguei essa mensagem dentro de um centro espírita, há muitos anos, há mais de 40 anos. Hoje eu chegaria para o dirigente da reunião e interpelaria mesmo, né? Naquele tempo não estava entrando. Nota-se a gravidade dessa distribuição sem análise por parte dos dirigentes desse grupo. Os mensageiros, aí já é outra coisa que eu vou fazer. Os mensageiros, é lá de São Paulo, uma instituição que distribui mensagem para o Brasil inteiro, faz uma divulgação ótima para o Espiritismo, mas de vez em quando tem umas barbaridades como essas que vão ser aí. Olha aí, isso aí diz que é do Chico. Veja se isso aí é de Maria Dolores. De Maria Dolores. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento, diversificação, de coisa, vai ver que isso aí não é de Maria Dolores. Mas os mensageiros publicaram. Eu escrevi para eles, já mais de uma vez, falando para eles tomarem cuidado, porque é uma sociedade que gasta milhares de reais imprimindo mensagem e mandando gratuitamente. E o centro espírita pega, em vez de ler e distribui isso aí, mas tem coisa pior ainda. Olha aí, estamos em tempos suaves, porque o próprio tempo nos conduz, pois em breves dias nós teremos a alegria sagrada da presença de Jesus. Maria Dolores nunca escreveria uma coisa tão redundante, tão tola como essa. Mulher, olha aí, o homem é o rei da criação, a mulher é fonte de água pura, mas quando a fonte não está segura, ele desce da realeza e pode fazer qualquer coisa. No lar cristão, em toda parte, a mulher é presença de amor e luz. Até aí está bem. Mas para ser protetora do homem, deve ser mensageira de Jesus. Aí está bom. Mas olha o que está escrito lá em cima. Isso aí também, Maria Dolores não ia escrever uma coisa desse jeito. Só quem não entende um pouquinho, não vê que tem capacidade de ver a beleza dos poemas de Maria Dolores, que